Comprei a casa dos meus sonhos por US$ 2 milhões. Na minha festa de inauguração, minha irmã anunciou que ela e seus 4 filhos iriam. Meu nome é Alison Parker e aos 34 anos, finalmente realizei meu sonho de ter uma bela casa nos subúrbios de Boston. Depois de anos como executiva de tecnologia, consegui economizar o suficiente para uma propriedade de US$ 2 milhões que representava tudo pelo que havia trabalhado. O que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida se transformou em um pesadelo quando minha irmã Raquel fez um anúncio chocante durante minha festa de inauguração da casa, que deixou todos atonitos, inclusive eu. Antes de continuar com minha história, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo, e se vocês gostam de dramas familiares, apertem o botão de inscrever-se para mais histórias como a minha. Crescendo em um bairro de classe média em Boston, minha família era relativamente normal na superfície. Nunca tivemos coisas extravagantes, mas meus pais sempre garantiam que tivéssemos o que precisávamos. Meu relacionamento com minha irmã Raquel era o que vocês poderiam chamar de complicado. Sendo 4 anos mais velha que eu, Raquel sempre assumiu um papel meio maternal na minha vida. Ela me ajudava com a lição de casa, me defendia dos valentões da escola, e até me deixava pegar suas roupas emprestadas ocasionalmente, apesar da nossa mãe dizer que ela não precisava fazer isso. Conforme fomos crescendo, nossos caminhos divergiram significativamente. Raquel seguiu o que meus pais consideravam a rota tradicional. Ela conheceu Tom, seu atual marido, durante o 2º ano da faculdade. Aos 23, eles estavam casados, e aos 30, ela havia dado à luz 4 belas filhas, Lily, Emma, Sophie e Mia, agora com idades de 12, 10, 8 e 5 anos. Raquel abandonou a faculdade quando engravidou de Lily, e Tom trabalhava como representante de vendas para uma empresa farmacêutica. Eles não eram pobres de forma alguma, mas sustentar 4 filhos com uma única renda não era fácil. Eu, por outro lado, escolhi um caminho diferente. Foquei intensamente na minha educação, ganhando uma bolsa integral para o MIT, onde estudei ciência da computação. Enquanto Raquel estava trocando fraldas, eu estava estagiando em startups de tecnologia. Quando ela estava decorando sua modesta casa de 3 quartos, eu estava aceitando minha primeira posição executiva em uma empresa de tecnologia promissora. Minha progressão na carreira foi algo pelo que trabalhei extraordinariamente duro. Comecei como desenvolvedora júnior e trabalhei 80 horas por semana durante anos. Perdi reuniões familiares para cumprir prazos. Sacrifiquei namoros e vida social para subir na escada corporativa. Aos 28, me tornei a mais jovem diretora de tecnologia feminina na história da minha empresa. Aos 32, fui recrutada por uma empresa de tecnologia maior com uma oferta que não podia recusar, dobrando meu salário já substancial. Durante todos esses anos, vivi modestamente. Tinha um apartamento bonito, mas pequeno na cidade. Dirigia um carro prático e investia a maior parte dos meus ganhos. Minha única extravagância eram viagens, fazendo 2 viagens internacionais por ano para recarregar as energias. O tempo todo, estava economizando para algo especial que representasse sucesso nos meus próprios termos. Uma casa que fosse inteiramente minha. Quando finalmente encontrei a propriedade perfeita, soube imediatamente que era aquela. Uma bela casa colonial de 5 quartos em um subúrbio prestigioso de Boston, situada em 2 acres de terreno meticulosamente paisagístico. Tinha tudo que eu havia sonhado. Uma cozinha gourmet com bancadas de mármore, um escritório em casa com estantes embutidas, uma sala de sol com vista para um jardim, uma piscina e uma suíte master que parecia um hotel de luxo. O preço de US$ 2 milhões era substancial, mas eu havia economizado diligentemente. Podia pagar sem me esticar financeiramente. Quando assinei os papéis de fechamento, senti uma sensação de realização que era indescritível. Esta casa representava cada noite virada, cada feriado perdido, cada sacrifício que havia feito para chegar até aqui. Eu tinha planos para cada cômodo da casa. O quarto principal era meu santuário com uma área de estar e banheiro tipo spa. Um quarto seria meu escritório em casa, permitindo trabalhar remotamente quando necessário. Outro seria um quarto de hóspedes dedicado para quando amigos visitassem. O quarto quarto seria uma sala de ginástica com esteira e pesos. O quinto eu ainda não tinha certeza, mas pensei talvez uma biblioteca ou uma sala de artesanato eventualmente. Planejar a festa de inauguração da casa foi quase tão emocionante quanto comprar a casa em si. Queria compartilhar minha alegria com todos que me importava. Convidei cerca de 40 pessoas, colegas do trabalho, amigos da faculdade, vizinhos que já havia conhecido e, claro, minha família. Meus pais, agora na casa dos 60, estavam orgulhosos mas um tanto reservados sobre minha compra. É uma casa muito grande para apenas uma pessoa, comentou minha mãe quando mostrei as primeiras fotos para ela, mas ignorei como diferenças geracionais. Raquel e sua família foram, claro, convidadas. Quando liguei para contar sobre a casa, suas felicitações pareceram genuínas, embora um tanto contidas. Isso é ótimo, Ellie. Adoraríamos vê-la, disse ela. Notei que ela não fez muitas perguntas sobre a casa em si, o que me pareceu estranho dado quanto ela geralmente adorava discutir decoração e reformas. Nas semanas que antecederam a festa, passei cada momento livre tornando a casa perfeita. Contratei uma decoradora de interiores para ajudar a mobiliar os espaços principais, embora tenha deixado vários cômodos minimamente mobiliados até decidir exatamente como os queria. Encomendei catering de um restaurante local sofisticado, comprei vinhos premium e até contratei um bartender para a noite. Na manhã da inauguração da casa, senti uma sensação de excitação nervosa. Essa festa não era apenas sobre mostrar minha nova casa. Era sobre estabelecer raízes, criar um espaço onde pudesse construir um futuro e celebrar um marco importante na minha vida. Mal sabia eu que o dia se tornaria memorável por razões inteiramente diferentes. Na manhã da festa de inauguração da casa, acordei às 6 horas, animada demais para dormir mais. Mesmo tendo contratado um serviço de limpeza no dia anterior, ainda me peguei passando por cada cômodo, ajustando almofadas, endireitando porta-retratos e garantindo que tudo estivesse perfeito. Os fornecedores de catering estavam programados para chegar às 15 horas e os convidados começariam a chegar às 17 horas. Ao meio-dia, os arranjos florais haviam sido entregues e colocados estrategicamente pela casa. Lírios brancos na entrada, flores silvestres coloridas na sala de sol e rosas elegantes para a mesa de jantar. O bartender ligou para confirmar que a entrega de bebidas havia chegado e a empresa de aluguel deixou cadeiras adicionais e bandejas de servir. Às 14h30 minha mãe chegou, uma hora mais cedo do que havia pedido para ela vir. Pensei que você pudesse precisar de ajuda, disse ela, embora eu tivesse tudo sob controle. Enquanto eu a levava para um tour pelos cômodos totalmente mobiliados, notei seus olhos se demorando nos espaços vazios. O que você vai fazer com todos esses quartos? Ela perguntou, parada na porta do que eventualmente seria minha academia. Atualmente contendo apenas um tapete de yoga e alguns pesos livres. Tenho planos para cada um, expliquei. Este será uma academia caseira. Aquele é meu escritório. O quarto azul é para hóspedes. Ela acenou vagamente. Apenas parece muito espaço desperdiçado para uma pessoa. Sua irmã poderia realmente usar este cômodo com as meninas crescendo. Mudei de assunto, pedindo para ela me ajudar a arrumar as bandejas de servir na cozinha enquanto os fornecedores começavam a se preparar. Estava acostumada a essas operações sutis
expertise e havia aprendido a deixá-las passar. Às 17 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Meu colega Jason e sua esposa trouxeram uma bela planta como presente. Minha colega de quarto da faculdade, Stephanie, dirigiu de New Hampshire, maravilhada com a entrada serpenteante e a fachada elegante da casa. Você se saiu tão bem, Alison, disse ela, me dando um abraço apertado. Mais convidados entraram durante a hora seguinte. Meu pai chegou, me dando um sorriso orgulhoso e um abraço raro. A casa é linda, querida, disse ele simplesmente, antes de se dirigir ao bar para um uísque. Vizinhos que havia conhecido brevemente durante a mudança vieram trazendo garrafas de vinho e pequenos presentes de inauguração da casa. Às 18h30, a casa estava fervilhando de conversas e risadas. Os fornecedores circulavam com bandejas de aperitivos, o bartender estava ocupado preparando drinks, e todos pareciam estar se divertindo maravilhosamente. Eu havia acabado de mostrar a um grupo de colegas a área dos fundos e da piscina quando olhei no meu relógio, percebendo que Raquel e sua família ainda não haviam chegado. Mandei uma mensagem para ela, tudo bem? A festa começou a 1h. Sua resposta veio rapidamente, atrasadas. Tom teve que terminar algo do trabalho. Chegamos logo. Às 19h, justamente quando estava considerando começar o jantar sem elas, a campainha tocou. Abri para encontrar Raquel, Tom e suas 4 filhas na minha porta. Raquel parecia estressada, seu cabelo puxado para trás apressadamente, usando um vestido que parecia ter sido jogado na última hora. Tom estava atrás dela com um sorriso tenso, segurando uma sacola de presente. As meninas, ao contrário, estavam explodindo de energia. Desculpa o atraso, disse Raquel, me dando um abraço rápido. As meninas estavam animadas e demoraram uma eternidade para se arrumarem. Tia Alison, sua casa é como um castelo, exclamou Emma de 10 anos, me empurrando para entrar no hall. Meninas, lembrem do que conversamos? Nada de correr na casa da tia Alison. Tom gritou atrás delas, mas Lily, Sophie e Mia já estavam seguindo a irmã, suas vozes ecoando pelo hall de teto alto. Levei Raquel e Tom para os fundos, onde a maioria dos convidados estava reunida. Raquel parecia distraída, seus olhos vasculhando, absorvendo cada detalhe da casa. Tom fez conversa educada com meus colegas, mas notei que ele continuava olhando para Raquel com uma expressão preocupada. Gostaria de um tour? Ofereci. Absolutamente, Raquel respondeu rapidamente. As meninas provavelmente já estão explorando mesmo. Enquanto eu as levava pela casa, os comentários de Raquel se tornaram cada vez mais pontiagudos. Na cozinha gourmet, isto é maior que todo o nosso primeiro andar. No quarto principal, seu closet poderia caber as beliches das meninas. Em um dos quartos vazios, isto seria perfeito para as gêmeas. Elas têm dividido um quarto que é metade deste tamanho. Notei Tom ficando cada vez mais desconfortável com cada comentário. Quando chegamos ao meu escritório em casa, Raquel demorou, passando a mão sobre a mesa personalizada. Sabe, este cômodo recebe a melhor luz da tarde. Seria uma sala de brinquedos maravilhosa. Raquel, Tom disse baixinho, um aviso no seu tom. Ela o ignorou se movendo para a janela. E fica bem ao lado do que poderia ser o quarto das meninas. Configuração perfeita realmente. Algo no tom dela me deixou inquieta. Guiei-as de volta para baixo, onde o jantar estava prestes a ser servido. Os fornecedores haviam montado um buffet na sala de jantar, e os convidados estavam começando a encher seus pratos. Notei que minha mãe havia reunido as filhas de Raquel, ajudando-as com a comida. A mais nova, Mia, estava sentada no colo da minha mãe, molho já manchando a frente do seu vestido. Conforme todos se acomodaram ao redor da grande mesa de jantar e várias mesas menores montadas na sala de estar adjacente, senti um momento de pura felicidade. Minha casa estava cheia de pessoas que me importavam. Todos estavam se divertindo, e eu havia criado este momento através do meu próprio trabalho duro. Se ao menos esse sentimento pudesse ter durado. Uma vez que todos estavam sentados com sua comida, me levantei na cabeceira da mesa de jantar, taça de champanhe na mão. A conversa gradualmente se acalmou conforme os convidados voltaram sua atenção para mim. Quero agradecer a todos por virem esta noite, comecei, sentindo um brilho caloroso de realização. Esta casa representa anos de trabalho duro e sonhos, e ter todos vocês aqui para compartilhá-la comigo significa tudo. Um brinde a novos começos e bons amigos para compartilhá-los. Taças tilintaram ao redor da mesa conforme as pessoas sorriam e tomavam goles de suas bebidas. Justamente quando estava prestes a me sentar, Raquel abruptamente se levantou do seu assento do outro lado da mesa. Sua cadeira raspou alto contra o piso de madeira, fazendo vários convidados estremecerem. Já que estamos fazendo anúncios, disse ela, sua voz carregando pela sala agora silenciosa, tenho algumas notícias emocionantes para compartilhar também. A cabeça de Tom se virou bruscamente, sua expressão uma mistura de alarme e resignação. Minha mãe, ainda segurando a pequena Mia, se inclinou para frente com interesse. Raquel respirou fundo, um sorriso estranho se formando no seu rosto. Tom e eu decidimos fazer uma grande mudança. Estamos vendendo nossa casa. Um murmúrio de surpresa ondulou pela sala. Me senti confusa, mas também aliviada que seu anúncio não fosse algo mais dramático. Parabéns, disse. Vocês estão se mudando para um bairro diferente? O sorriso de Raquel se alargou conforme ela olhou diretamente para mim. Não exatamente. Estamos nos mudando para cá com você. O copo quase escorregou da minha mão. O quê? Estamos nos mudando para cá com você, ela repetiu mais alto dessa vez. As meninas precisam de mais espaço, e você tem todos esses quartos vazios. Simplesmente faz sentido. A sala caiu em um silêncio atônito. Encarei minha irmã, certa de que isso devia ser algum tipo de piada bizarra. Mas sua expressão permaneceu determinada, quase desafiadora. Raquel, eu não, comecei, mas a voz da minha mãe cortou. Não é maravilhoso? Ela sorriu balançando Mia no colo. As meninas terão muito mais espaço para crescer, e Alison não ficará batendo prego em casa grande demais sozinha. Vários convidados, principalmente amigos da família que nos conheciam desde a infância, começaram a acenar e sorrir. Alguém até começou a bater palmas, e para meu horror, outros se juntaram. As palmas se espalharam ao redor da mesa como uma onda, pontuadas por murmúrios de parabéns. Isso é tão generoso da sua parte, Alison, disse a amiga da minha mãe, Susan. Família cuidando de família, é disso que se trata, acrescentou o parceiro de golfe do meu pai, erguendo seu copo em um brinde. Fiquei congelada, taça de champanhe ainda na mão, conforme a realidade do que estava acontecendo me atingiu. Minha irmã havia acabado de anunciar que estava se mudando para minha casa sem nunca ter discutido isso comigo, e de alguma forma eu estava sendo parabenizada por isso. As filhas de Raquel captaram a empolgação dos adultos ao redor delas. Vamos morar aqui? Perguntou Lily, seus olhos de 12 anos arregalados de espanto. Sim, querida, Raquel confirmou. E Alison tem todo este espaço extra, e ela quer compartilhá-lo conosco. Eu tenho meu próprio quarto, gritou Sophie, de 8 anos, pulando da sua cadeira. Meninas, se acalmem, Tom disse baixinho, mas o estrago estava feito. A empolgação das crianças era palpável, adicionando outra camada de complicação à situação já desconcertante. Minha mãe colocou Mia no chão e se levantou. Vamos falar sobre os arranjos, disse ela, como se isso fosse um acordo fechado. As meninas poderiam pegar os quartos da ala leste, e Alison, você não se importaria de mover seu escritório para a sala de sol, não é? Recebe uma luz tão adorável. Raquel acenou entusiasticamente. E poderíamos converter aquele quarto extra em uma sala de
de brinquedos para as meninas. O quintal é perfeito para elas correrem e, claro, elas vão adorar a piscina no verão. Finalmente encontrei minha voz. Só espera um minuto. Não discutimos nada disso. Mas Raquel continuou como se não tivesse me ouvido. Vamos precisar reorganizar alguns dos móveis, claro. Aquela mesa de jantar é formal demais para as meninas. E vamos precisar de travas à prova de crianças nos armários da cozinha. Os convidados estavam começando a parecer desconfortáveis, olhando entre Raquel e eu com expressões incertas. Meu colega Jason pegou meu olhar do outro lado da sala, levantando as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Eu não tinha resposta para ele. Raquel, tentei novamente, minha voz mais forte desta vez. Esta é a primeira vez que estou ouvindo sobre qualquer coisa disso. Oh, não seja tão dramática, Alison, minha mãe interrompeu. Todos nós sabemos que esta casa é grande demais para só você. Faz perfeito sentido para Raquel e sua família se mudarem para cá. As meninas precisam do espaço muito mais que você. Raquel pegou seu telefone. Na verdade, tenho olhado algumas beliches para o quarto das meninas. O que acham dessas? Ela ergueu sua tela, mostrando uma página do Pinterest de móveis para quarto de crianças. Tom pigarreou. Talvez devêssemos discutir isso em particular, sugeriu, parecendo cada vez mais desconfortável. Não há nada para discutir, minha mãe declarou. Família ajuda família. Foi assim que criamos vocês, meninas. A atmosfera da festa havia evaporado completamente. Alguns convidados estavam engajados em conversa fiada constrangedora, enquanto outros estavam claramente ouvindo nosso drama familiar. Minha festa de inauguração cuidadosamente planejada havia descarrilado espetacularmente. Deixe-me mostrar qual quarto eu quero, Emma anunciou, agarrando a mão da irmã menor e a puxando em direção às escadas. Meninas, esperem, gritei atrás delas, mas elas já estavam na metade da escadaria, seus passos animados ecoando pela minha nova casa. Raquel se virou para segui-las. Vamos, vou mostrar o layout que estou pensando. As gêmeas podem dividir o quarto azul e Lily merece seu próprio espaço agora que ela é quase uma adolescente. Conforme elas desapareceram escada acima, fiquei na minha sala de jantar, cercada por convidados e refeições meio comidas, sentindo como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. Minha casa dos sonhos, meu santuário, estava sendo dividida diante dos meus olhos, e de alguma forma eu estava sendo moldada como a vilã por questioná-la. Me desculpei com os convidados restantes na mesa e rapidamente segui Raquel, minha mãe, e as meninas escada acima. No momento em que cheguei ao segundo andar, Emma e Sofia já estavam pulando na cama no que eu havia designado como quarto de hóspedes. Meninas, por favor, parem de pular na cama, disse, tentando manter minha voz calma apesar da raiva e confusão crescendo dentro de mim. Raquel, precisamos conversar sobre isso. Em particular, acrescentei, gesticulando em direção ao meu escritório. Qualquer coisa que você precisa dizer, pode dizer na frente da família, Raquel respondeu desdenhosamente, abrindo portas de armário e examinando o espaço de armazenamento. Esses armários são enormes. As meninas terão muito espaço para suas coisas. Minha mãe estava no quarto ao lado, já medindo as janelas com os olhos. Estes quartos precisam de cortinas mais coloridas. Muito estéril para crianças. Respirei fundo, lutando para manter minha compostura. Eu nunca concordei com nada disso. Esta é a minha casa, e acabei de me mudar eu mesma. Raquel se virou para me encarar, sua expressão endurecendo. Você tem 5 quartos, Alison. 5. Para uma pessoa. Você sabe como estamos apertados na nossa casa de 3 quartos? As gêmeas dividem um quarto do tamanho do seu banheiro principal. Esse não é meu problema, disse, imediatamente me arrependendo de como sou duro. Minha mãe suspirou. Alison Parker, eu não te criei para ser tão egoísta. Não é egoísmo querer viver na minha própria casa sozinha, me defendi. Trabalhei duro por isso. Economizei por anos. E nós não trabalhamos. A voz de Raquel se elevou. Tom trabalha 60 horas por semana. Eu equilibro 4 filhos e um trabalho meio período. Mas estamos nos afogando, Alison. Pela primeira vez, notei as olheiras sob os olhos da minha irmã. Atenção na sua voz. Algo estava seriamente errado. O que está acontecendo? Perguntei, baixando minha voz. Por que vocês estão realmente vendendo sua casa? A compostura de Raquel rachou ligeiramente. Estamos devendo mais que vale na hipoteca. O mercado imobiliário despencou no nosso bairro depois que aquela fábrica de produtos químicos abriu por perto. Devemos mais do que vale, e o banco está ameaçando execução hipotecária. Esta era novidade para mim. Por que você não me contou que estavam tendo problemas financeiros? Porque você nunca pergunta, Raquel explodiu. Você está tão envolvida na sua vida perfeita e carreira. Quando foi a última vez que você perguntou sobre nossas finanças ou se ofereceu para ajudar com as meninas ou fez qualquer coisa que não fosse sobre seu sucesso? Suas palavras doeram porque havia alguma verdade nelas. Eu havia focado no meu próprio caminho, talvez às custas de permanecer conectada às lutas da minha irmã. Isso não significa que concordei em vocês se mudarem para cá, rebati. Isso é algo que deveria ter sido discutido em particular, não anunciado na minha festa de inauguração. Minha mãe se colocou entre nós. Alison, quando eu estava crescendo, família cuidava de família sem questionamentos. Sua avó morou conosco por 15 anos. Seu tio ficou conosco quando perdeu o emprego. É isso que fazemos. Os tempos eram diferentes, então argumentei. E esses arranjos foram discutidos antecipadamente, não jogados em alguém durante uma festa. Nós tentamos discutir, Raquel disse. Te liguei 3 vezes na semana passada, mas você estava ocupada demais com trabalho e mudança para conversar mais de 5 minutos. Ela não estava errada. Eu havia estado distraída, a dispensando rapidamente do telefone para lidar com empreiteiros e entregas. Passos na escada anunciaram a chegada de Tom. Ele parecia desconfortável ao entrar no quarto. Tudo bem aqui em cima? Perguntou. Embora fosse óbvio que as coisas estavam longe de estar bem. Você sabia sobre este plano? Perguntei a ele diretamente. Tom hesitou, olhando para Raquel. Discutimos a possibilidade, mas pensei que íamos perguntar a você em particular neste fim de semana. Raquel lhe lançou um olhar. Não temos tempo para isso. O banco ligou ontem. Temos 30 dias. 30 dias até o quê? Exigi. Até eles começarem os procedimentos de execução hipotecária, Raquel admitiu, sua voz quebrando. Estamos 3 meses atrasados nos pagamentos. A estrutura de comissão do Tom mudou, e minhas horas foram cortadas no trabalho, e com as atividades das meninas e contas médicas. Então vocês decidiram que a solução era me emboscar na minha festa e anunciar que estão se mudando para cá, fiquei incrédula. Você tem um espaço, Raquel gritou, gesticulando ao redor do quarto. Você tem o dinheiro. Você tem tudo. Te mataria a compartilhar um pouco disso. Minha mãe acenou em concordância. Sua irmã sacrificou tanto por você crescendo. Ela te observava enquanto eu trabalhava turnos noturnos. Ela te ajudou com as inscrições para a faculdade. Ela sempre esteve lá para você. A culpa era território familiar na dinâmica da nossa família. Os sacrifícios de Raquel eram frequentemente citados sempre que expectativas eram colocadas em mim. Isso não dá a ela o direito de reivindicar minha casa, insisti. É só temporário, Raquel disse, embora seu anúncio anterior não tivesse sugerido nada temporário sobre o arranjo. Só até nos reerguermos. E quanto tempo será isso? Perguntei. 1 mês? 1 ano? 5 anos? Raquel não respondeu, o que já era resposta suficiente. Uma das meninas, acho que era Lily, apareceu na porta. Mãe, posso ficar com o quarto que tem banco da janela? Antes que Raquel pudesse responder, interrompi. Ninguém está pegando quartos nenhuns porque ninguém está se mudando sem minha concordância. O rosto de Lily caiu e imediatamente me senti terrível. Nada disso era culpa das crianças. Agora você está fazendo as meninas chorarem, minha mãe me acusou. Sua privacidade preciosa vai magoar suas sobrinhas? A conversa estava expirando fora de controle. Lá embaixo, eu podia ouvir o murmúrio dos convidados, alguns provavelmente se perguntando onde a anfitriã havia desaparecido. Raquel, isso não é só sobre espaço, tentei explicar. É sobre limites e respeito. Você deveria ter conversado comigo em particular em vez
vez de me colocar na berlinda na frente de todos. Não temos tempo para seus limites, Raquel rebateu. Precisamos de uma solução agora. Tom finalmente falou. Raquel, Alison está certa. Deveríamos ter discutido isso com ela primeiro. Raquel se virou para ele. De que lado você está? Quer ver suas filhas desabrigadas? Claro que não, ele disse baixinho. Mas esta não é a maneira de lidar com isso. Minha mãe levantou as mãos. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Minha própria filha com todo este espaço e dinheiro, se recusando a ajudar sua irmã em necessidade. A acusação atingiu fundo. Eu estava sendo egoísta? Seria realmente tão terrível compartilhar minha casa com a família da minha irmã, pelo menos temporariamente? Mas então me lembrei de todas as vezes no passado quando arranjos temporários com Raquel haviam se estendido indefinidamente. Todas as vezes que meus limites haviam sido cruzados com a desculpa de obrigação familiar. Eu nunca disse que não ajudaria, esclareci. Mas se mudarem juntas não é a única solução, e não é uma com a qual me sinto confortável. Raquel riu amargamente. Claro que você não se sente confortável com isso. Deus nos livre de sua vida perfeita ser perturbada por crianças e caos. Isso não é justo, comecei. Mas ela me cortou. Sabe o que não é justo? Que você tenha tudo isso. Ela gesticulou ao redor do quarto espaçoso, enquanto meus filhos estão espremidos em quartos do tamanho de armários. Que você faça viagens de luxo enquanto mal podemos pagar um dia na praia. Que você possa focar na sua carreira enquanto eu tive que abandonar a faculdade para criar uma família. Lá estava, o ressentimento que há muito tempo fervilhava sobre a superfície do nosso relacionamento. Isso não era apenas sobre moradia. Era sobre os caminhos diferentes que nossas vidas haviam tomado e as comparações que haviam sido feitas ao longo do caminho. Eu trabalhei duro pelo que tenho, disse baixinho. Fiz escolhas diferentes. Você acha que eu não trabalho duro? A voz de Raquel se elevou novamente. Tente criar 4 filhos. Tente manter uma casa funcionando com o orçamento encolhendo. Eu nunca disse isso, me defendi. Mas suas escolhas não são minha responsabilidade. Assim que as palavras saíram da minha boca, soube que havia cruzado uma linha. O rosto de Raquel ficou vermelho de raiva. Minhas escolhas? Você acha que meus filhos foram apenas escolhas que fiz para te incomodar? Eles são família, Alison. Você é família. Não quis dizer dessa forma, recuei. Sim, você quis. Raquel insistiu. Você sempre pensou que era melhor que eu porque escolheu carreira em vez de família. Bem, nem todas nós tivemos esse luxo. A conversa havia se desviado muito da questão original de elas se mudarem para cá, desenterrando décadas de sentimentos complicados entre nós. Eu precisava retomar o controle da situação. Isso não está sendo produtivo, disse. Vamos voltar lá para baixo, aproveitar o resto da festa e discutir isso amanhã quando todos tivermos nos acalmado. Não há nada para discutir, Raquel declarou. Já começamos a fazer as malas. O corretor de imóveis vem na segunda-feira para anunciar nossa casa. A revelação me atingiu como um golpe físico. Vocês já começaram a fazer as malas? Sem nem me perguntar? Sabíamos que você diria sim, minha mãe interrompeu. Porque é isso que família faz. Olhei da minha mãe para minha irmã, finalmente vendo claramente o padrão que havia definido nosso relacionamento por anos. A suposição de que minhas necessidades eram secundárias, que meus limites podiam ser cruzados em nome da obrigação familiar, que meu sucesso significava que eu devia a elas o que quer que pedissem. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma vida inteira de aquecer para manter a paz deu lugar a uma determinação de manter minha posição. Enquanto ficávamos no corredor do andar de cima da minha nova casa, a tensão tão densa que parecia difícil respirar, Raquel de repente desabou na beira da cama. Seus ombros começaram a tremer conforme ela cobriu o rosto com as mãos. Você não entende como as coisas estão ruins, disse através das lágrimas. Estamos nos afogando, Alison. Completamente nos afogando. Apesar da minha raiva, meu coração doeu vendo minha irmã desmoronar. Tom se moveu para sentar ao lado dela, colocando uma mão hesitante nas suas costas. A verdade é, disse baixinho, encontrando meus olhos, não estamos apenas atrasados na hipoteca. Estouramos nossos cartões de crédito. Temos dívidas médicas de quando Sophie quebrou o braço o ano passado e nosso seguro não cobriu todos os especialistas. O carro da Raquel precisa de trabalho na transmissão que não podemos pagar. Minha mãe se sentou do outro lado de Raquel, colocando um braço ao redor dela. Eles têm lutado por anos, Alison. Orgulhosos demais para pedir ajuda até agora. Me apoiei no batente da porta, sentindo o peso das expectativas deles pressionando sobre mim. Por que vocês não vieram a mim mais cedo? Antes das coisas ficarem tão desesperadas? Raquel olhou para cima, seu rosto riscado de rímel. Porque você é minha irmã mais nova. Eu deveria ter minha vida organizada. Eu deveria cuidar de você, não o contrário. A admissão foi surpreendente. Todos esses anos eu pensei que Raquel me via como egoísta, aquela que escolheu carreira em vez de família. Nunca considerei que ela pudesse sentir vergonha de precisar da minha ajuda. Mas jogar isso em mim durante minha festa de inauguração? Questionei. Na frente de todos, Raquel secou os olhos. Eu sabia que se estivéssemos sozinhas, você encontraria uma maneira de dizer não gentilmente. Você ofereceria dinheiro ou sugestões de planejadores financeiros. Mas precisamos de mais que isso. Precisamos de um lar. Voltei mentalmente à nossa infância, a todas as vezes que Raquel havia me protegido, me ajudado, me colocado em primeiro lugar. A vez que ela levou a culpa quando quebrei o vaso favorito da mãe. O verão que trabalhou 2 empregos para ajudar a pagar meu laptop para a faculdade. As incontáveis horas que passou revisando meus ensaios para a faculdade. Mas também me lembrei do outro lado desse relacionamento. As viagens de culpa, a expectativa de que eu sempre cederia ao que quer que ela precisasse. O ressentimento sutil do meu sucesso. Uma das filhas de Raquel, Emma, veio correndo para o quarto. Mãe, tia Alison tem uma piscina. Podemos nadar todo dia quando morarmos aqui? Raquel deu à filha um sorriso molhado. Vamos ver, querida. As crianças já fizeram as malas, Tom admitiu, parecendo desconfortável. Cada uma tem uma caixa de coisas especiais que querem trazer. Elas estão animadas com isso. A percepção de que eles haviam ido tão longe, permitindo que seus filhos acreditassem que isso era um acordo fechado antes mesmo de discutir comigo, fez meu sangue ferver novamente. Vocês deixaram elas fazerem as malas? Criaram esperanças nelas sem nem me perguntar? Não tínhamos escolha, Raquel insistiu. O banco ligou ontem e deu um aviso final. 30 dias para se atualizar ou eles começam a execução hipotecária. Sempre há escolhas, rebati. Vocês poderiam ter me ligado ontem. Poderíamos ter sentado em particular e descoberto algo. Minha mãe se levantou, sua paciência claramente se esgotando. Chega dessa discussão. Já disse à família que você vai recebê-las. Sua prima Brenda acha que é maravilhosamente generoso da sua parte. Você contou para a família estendida? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Claro, minha mãe disse. Todos estão muito impressionados com você pela primeira vez, em vez de só falarem sobre seu trabalho. Os comentários doeram, revelando como minha mãe realmente via minhas conquistas profissionais. Eu até disse às meninas que podem trazer o cachorro delas, Raquel acrescentou. Cachorro. Você nunca mencionou um cachorro. Eu não desgosto de animais, mas deliberadamente comprei uma casa com pisos de madeira pristinos e tapetes caros. Buddy faz parte da família, Raquel disse defensivamente. Não poderíamos deixá-lo para trás. Justo então, houve mais passos na escada e Sofia apareceu na porta, segurando um tablet. Tia Alison, olha o que a mãe projetou para sua casa. Ela empurrou o tablet nas minhas mãos. Na tela estava um quadro do Pinterest intitulado Renovações
instruções da nova casa. Rolei através dele em silêncio atônito. Raquel havia criado um plano detalhado para transformar minha casa, portas de celeiro deslizantes para a sala de estar, beliches em 2 dos quartos, uma área de brinquedos no que era atualmente meu escritório, móveis adequados para crianças para substituir minhas peças cuidadosamente escolhidas. Quando você fez isso? Perguntei em minha voz mal audível. Tenho trabalhado nisso por algumas semanas, Raquel admitiu. Desde que percebemos que não poderíamos manter nossa casa. Algumas semanas? Repeti. Você soube por semanas que estava com problemas financeiros e poderia perder sua casa. E nunca uma vez pegou o telefone para ter uma conversa honesta comigo sobre isso? Eu tentei. Raquel protestou. Mas você estava sempre ocupada com o trabalho ou a mudança. Não muito ocupada para algo tão importante, insisti. Tom se levantou. Olha, isso saiu de controle. Talvez devêssemos ir para casa, nos acalmar e discutir isso amanhã como adultos. Não há nada para discutir, minha mãe interrompeu. Família ajuda família. Fim da história. Não é tão simples, disse. Esta é minha casa. Eu decido quem mora nela. O rosto de Raquel endureceu novamente. Então é isso? Você vai deixar sua irmã e seus filhos ficarem desabrigados porque quer preservar sua vida perfeita e pristina? Não foi isso que eu disse e me defendi. Há outras opções que podemos explorar. Como que? Raquel exigiu. Exploramos todas as opções. Cortamos todas as despesas que pudemos. Já pegamos emprestado dos pais do Tom. Assumimos trabalho extra. Não há para onde mais recorrer. Vocês poderiam alugar um lugar menor, sugeri. Com que dinheiro? E nosso crédito está arruinado pelos pagamentos atrasados. Nenhum proprietário nos aceitaria. Eu poderia ajudar com uma entrada para uma casa mais acessível, ofereci. Neste mercado, não há nada acessível dentro de uma hora da escola das meninas. E não podemos desenraizá-las dos amigos e atividades. Cada sugestão que fazia era recebida com uma razão de por que não funcionária. Começou a parecer que Raquel havia decidido que se mudar comigo era a única solução aceitável. E ela não estava disposta a considerar alternativas. O ponto de ruptura veio quando minha mãe disse: vamos precisar limpar alguns desses móveis para dar espaço para as coisas das meninas. Aquela mesa de centro de vidro é um perigo com crianças por perto. Algo dentro de mim estourou. Esta era minha casa, comprada com meu dinheiro, um santuário pelo qual havia trabalhado por anos. E elas já estavam planejando desmontá-la antes mesmo de garantir minha concordância. Chega, disse, minha voz baixa mas firme. Todos precisam parar de fazer planos para minha casa sem meu consentimento. São só móveis, Alison, minha mãe dispensou. Coisas podem ser substituídas. Família é o que importa. Não é só sobre os móveis, insisti. É sobre respeito. É sobre limites. Nenhuma de vocês mostrou qualquer um dos dois desde que chegaram aqui esta noite. Raquel se levantou, sua vulnerabilidade anterior substituída por indignação. Limites? Suas sobrinhas estão prestes a perder sua casa e você está preocupada com limites? Sim, disse simplesmente. Porque esse padrão tem se repetido nossas vidas inteiras. Você decide o que precisa de mim, me embosca com isso e me faz de vilã se eu não concordo imediatamente. Isso não é verdade, Raquel protestou, mas até Tom parecia cético dessa negação. É verdade, continuei. E eu permiti porque era mais fácil que me defender, mas não desta vez. Não com algo tão importante. Então você está dizendo não? A voz de Raquel estava perigosamente baixa. Você está se recusando a nos ajudar? Estou dizendo que não serei manipulada para um arranjo de moradia que nunca concordei, esclareci. Estou dizendo que mereço ser consultada sobre decisões que afetam minha vida e minha casa. Sua casa, Raquel repetiu amargamente. É só isso que você se importa, não é? Sua casa preciosa e sua privacidade preciosa. Isso não é justo, comecei, mas ela me cortou. O que não é justo é que meus filhos podem ficar desabrigados enquanto a tia deles tem 4 quartos vazios na sua mansão. A acusação ficou no ar entre nós. Olhei do rosto raivoso de Raquel para o decepcionado da minha mãe, para a expressão desconfortável de Tom, para os rostos confusos das meninas pairando na porta. Naquele momento, percebi que isso era sobre mais que apenas um arranjo de moradia. Era sobre me defender, talvez pela primeira vez no meu relacionamento com minha família. Era sobre quebrar um padrão que nos havia definido por décadas. Respirei fundo, me preparando para o que precisava fazer a seguir. Acho que vocês todas deveriam descer e se juntar à festa, disse calmamente. Preciso de um momento sozinha. Fugir do problema não vai resolver nada, minha mãe repreendeu. Não estou fugindo, assegurei a ela. Vou descer em 1 minuto. Só preciso pegar algo do meu escritório. Elas saíram relutantemente, Raquel empurrando suas filhas à frente dela. Conforme desciam as escadas, pude ouvir minha mãe já fazendo desculpas aos convidados pela ausência prolongada da anfitriã. Sozinha no corredor, me apoiei na parede e fechei os olhos, reunindo forças para o que viria a seguir. Então caminhei propositalmente para o meu escritório e abri a gaveta inferior da minha mesa. Tirei um momento sozinha no meu escritório para me recompor, olhando pela janela para o quintal bem cuidado que havia estado tão animada para mostrar aos meus convidados apenas horas antes. A festa lá embaixo havia retomado uma versão abafada de si mesma. Podia ouvir risadas ocasionais e o tinir de copos, mas a atmosfera festiva anterior havia evaporado. Na gaveta inferior da minha mesa, sob algumas pastas, estava um portfólio de couro que havia colocado lá apenas uma semana atrás. Puxei-o, passei os dedos sobre a superfície em relevo e respirei fundo. Esta não era como havia planejado lidar com as coisas, mas a emboscada de Raquel havia forçado minha mão. Coloquei o portfólio sob meu braço e desci as escadas, endireitando os ombros e levantando o queixo. Esta era minha casa, me lembrei. Minha vida, minha decisão. A conversa na sala de estar se silenciou quando desci a escadaria. Meus convidados olharam com expressões que variavam de curiosidade a desconforto. Claramente a notícia do drama lá de cima havia se espalhado. Raquel sentava no sofá, ainda parecendo chorosa mas desafiadora, cercada por suas filhas. Minha mãe se empoleirava ao lado dela, dando tapinhas na sua mão simpaticamente. Tom ficava desajeitadamente perto da lareira, parecendo que desejava poder desaparecer na alvenaria. Caminhei para o centro da sala, colocando o portfólio na mesa de centro. Quero agradecer a todos pela paciência, comecei, me dirigindo a todo o grupo. Discussões familiares às vezes podem ficar emocionais, como tenho certeza que todos vocês entendem. Algumas risadas desconfortáveis ondularam pela sala. Meu colega Jason pegou meu olhar e ergueu seu copo ligeiramente em um gesto de solidariedade. Já que isso se tornou uma reunião familiar improvisada, continuei. Quero agradecer a todos por serem testemunhas do que estou prestes a compartilhar. Raquel franziu a testa, confusão substituindo parte da raiva no seu rosto. Do que você está falando? Abri o portfólio e removi um conjunto de documentos, mantendo-os virados para baixo na mesa por enquanto. Cerca de 3 meses atrás, recebi uma ligação de Craig Wilson, colega do Tom na empresa farmacêutica. A cabeça de Tom se virou de surpresa. Craig te ligou? Acenei. Ele estava preocupado. Mencionou que você havia estado pedindo empréstimos por aí, que as coisas estavam apertadas em casa. Pensou que talvez eu pudesse ajudar, mas não queria se intrometer me contando diretamente. O rosto de Raquel ficou vermelho. Ele não tinha direito. Talvez não concedi, mas fico feliz que tenha feito, porque depois daquela ligação, fiz algumas pesquisas. Virei o primeiro documento, deslizando pela mesa de centro em direção a Raquel e Tom. Esta é uma cópia do extrato da hipoteca da casa de vocês. Vocês não estão apenas 3 meses atrasados, como disseram lá em cima. Estão 5 meses atrasados, e o banco já começou os procedimentos de execução hipotecária. Tom desviou o olhar, vergonha evidente na sua expressão. A boca de Raquel se abriu, depois se fechou sem falar. A segunda coisa que descobri, continuei, virando outro documento, é que a casa de vocês não vale o que pensam que vale. A fábrica de produtos químicos não apenas afetou o valor da propriedade de vocês, tornou sua casa quase invendável no mercado atual. Como você conseguiu esses documentos? Raquel finalmente conseguiu falar. Tenho uma amiga que trabalha em financiamento imobiliário, expliquei.
Uma vez que entendi quão séria era a situação, quis ajudar do meu jeito, não tendo vocês me emboscando numa festa. Virei um terceiro documento, este com o cabeçalho do meu advogado. Então, 3 semanas atrás, comprei a dívida da hipoteca de vocês do banco. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Até os convidados que haviam estado fingindo não ouvir agora estavam abertamente assistindo o drama se desenrolar. Você o quê? Raquel sussurrou. Comprei a hipoteca de vocês, repeti. O banco ficou feliz em vender a dívida para evitar uma execução hipotecária bagunçada. Agora eu possuo o penhor da casa de vocês. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Você é dona da casa deles? De certa forma, sim. Mantive minha voz calma e uniforme. Estava planejando contar a vocês neste fim de semana, em particular, e oferecer uma solução que respeitasse as necessidades e limites de todos. Tom se adiantou, sua expressão uma mistura de confusão e esperança cautelosa. Que tipo de solução? Puxei o documento final do portfólio. Um acordo de aluguel com opção de compra. Vocês ficam na casa de vocês, mas em vez de pagar ao banco, pagam a mim um valor mensal reduzido que vocês realmente podem pagar. Estruturamos de forma que depois de 5 anos, vocês tenham a opção de comprar a casa de volta de mim por um valor justo de mercado com uma parte dos pagamentos do aluguel contando como entrada. Raquel encarou o documento, sem fala talvez pela primeira vez na vida adulta. Este arranjo, continuei, dá a vocês estabilidade. As meninas não precisam mudar de escola ou deixar suas amigas. Vocês não precisam se espremer no espaço de outra pessoa. E eu não preciso desistir da casa que acabei de comprar para mim mesma. Você tem planejado isso por semanas? Raquel finalmente perguntou. Sem nos contar? Encontrei seu olhar firmemente. Sim, assim como vocês têm planejado se mudar para minha casa por semana sem me contar. O paralelo não passou despercebido por Tom, que soltou uma risada curta e melancólica. Ela tem razão, Raj. Minha mãe, no entanto, não se convenceu tão facilmente. Mas por que não apenas deixá-la se mudar com você? Há espaço mais que suficiente, família deveria ficar junta. Porque isso não é o que qualquer uma de nós realmente quer, respondi firmemente. Raquel e Tom precisam do próprio espaço para criar seus filhos como acham melhor. As meninas precisam de estabilidade, não uma solução temporária. E eu preciso da casa pela qual trabalhei tanto para criar para mim mesma. Me virei de volta para Raquel. Ia surpreendê-la neste fim de semana, levá-la para almoçar, explicar tudo, dar a boa notícia de que vocês não perderiam sua casa. Em vez disso, você decidiu me emboscar na frente de todos os meus convidados e tentar me culpar por um arranjo que não teria sido saudável para nenhuma de nós. O rosto de Raquel desabou, a resistência dando lugar a algo que parecia vergonha. Eu estava desesperada, sussurrou. Não sabia o que mais fazer. Você poderia ter confiado em mim, disse simplesmente. Poderia ter pedido ajuda diretamente em vez de tentar me manipular. Tom se moveu para sentar ao lado da esposa, pegando o documento e examinando-o rapidamente. Isso é incrivelmente generoso, Alison. É o que família faz, disse deliberadamente ecoando as palavras anteriores da minha mãe. Ajudamos uns aos outros, mas com respeito pelos limites e necessidades uns dos outros. A sala havia ficado completamente silenciosa. Até minha mãe parecia perdida por palavras, sua certeza anterior abalada por essa reviravolta inesperada dos eventos. Uma das filhas de Raquel, acho que era Lily, puxou a manga da mãe. Isso significa que não vamos nos mudar para o castelo da tia Alison? Raquel olhou para a filha, depois para mim, entendimento finalmente despontando nos seus olhos. Não, querida, significa que vamos ficar na nossa própria casa. Tia Alison nos ajudou a manter nossa casa. Oh, Lily disse, claramente decepcionada. Mas eu queria meu próprio quarto grande com banco da janela. Apesar de tudo, não pude deixar de sorrir com sua honestidade inocente. Você pode vir visitar a qualquer hora, Lily. O quarto de hóspedes com o banco da janela estará esperando por você. A tensão na sala começou a se dissipar, substituída por um alívio cauteloso. Convidados que haviam estado congelados em testemunho desconfortável do nosso drama familiar lentamente retomaram suas conversas. Tom ainda estava lendo o documento, ocasionalmente acenando com aparente aprovação. Raquel se levantou e se aproximou de mim, seus olhos vermelhos de chorar mais claros. Por quê? Perguntou baixinho. Depois de tudo que disse lá em cima, depois de como me comportei, por que você faria isso por nós? Considerei minha resposta cuidadosamente. Porque você é minha irmã. Porque aquelas meninas são minhas sobrinhas. Porque apesar de tudo, somos família. Fiz uma pausa. Mas também porque esta solução respeita as necessidades e limites de todos. É ajuda sem codependência. Apoio sem sacrifício. Por um momento pensei que ela pudesse argumentar mais, voltando aos padrões familiares que haviam definido nosso relacionamento por tanto tempo. Em vez disso, ela me surpreendeu acenando lentamente. Preciso pensar sobre isso, disse. Conversar com Tom adequadamente. Claro, concordei. Não há pressa. Os papéis já estão arquivados com o banco. Sua casa está segura. Minha mãe finalmente encontrou sua voz. Ainda acho que família deveria ficar junta, insistiu, mas com menos convicção que antes. Estamos juntas, mãe disse gentilmente. Só não sob o mesmo teto. E isso está bem. Conforme Raquel voltou para o lado de Tom para discutir os documentos em tons baixos, meus convidados começaram a se aproximar de mim. Alguns oferecendo parabéns pela minha nova casa, outros fazendo desculpas educadas para sair depois de testemunhar uma cena tão intensamente pessoal. Agradeci a todos graciosamente, fazendo o melhor para salvar o que restava da minha festa de inauguração. Jason, meu colega, foi um dos últimos a sair. Essa foi uma jogada e tanto comentou enquanto o acompanhava até a porta. Não era para ser, admiti. Só queria ajudar nos meus termos, não nos deles. Ele acenou pensativamente. Às vezes manter sua posição é a coisa mais gentil que você pode fazer por todos os envolvidos. Quando fechei a porta atrás do último convidado, me virei para encarar minha família, ainda reunida na minha sala de estar. A casa que havia estado cheia de risadas e conversas apenas horas atrás agora parecia cavernosa e quieta, mas ainda era minha, e pela primeira vez no nosso relacionamento adulto, senti que Raquel realmente me via não apenas como sua irmã mais nova que lhe devia algo, mas como uma igual merecedora de respeito. A estrada à frente não seria fácil. Anos de padrões estabelecidos não podiam ser quebrados em uma única noite. Mas olhando para os documentos na mesa de centro, senti algo que não havia esperado. Esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos construir algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Depois que o último convidado partiu, me encontrei sozinha na minha nova casa. Os restos da festa espalhados ao meu redor como evidência de uma vida interrompida. Copos de vinho meio vazios nas mesas laterais. Guardanapos amassados ao lado de pratos de comida parcialmente consumida. Um lenço esquecido pendurado nas costas de uma cadeira. Os fornecedores haviam feito as malas e ido embora. E minha família havia ido para casa para digerir tudo o que havia acontecido. Me movi pelo cômodo lentamente endireitando almofadas e juntando copos, ainda não pronta para ir para a cama apesar do esgotamento emocional. Minha mente continuava repassando os eventos da noite, me perguntando se havia lidado com as coisas da maneira certa. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Raquel. Podemos conversar? Só nós duas. Nos encontramos em um café quieto no meio do caminho entre nossas casas na tarde seguinte. Raquel parecia cansada, mas mais calma que na festa.
Quero me desculpar, disse depois que pedimos café. Não deveria ter te emboscado daquele jeito. Foi manipulativo e injusto. Seu pedido de desculpas me surpreendeu. Na nossa família, pedir desculpas nunca havia sido fácil. Obrigada por dizer isso, respondi. Eu também peço desculpas por jogar minha solução em vocês na frente de todos. Ela balançou a cabeça. Não, você foi encurralada. Eu não te dei escolha. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de décadas de sentimentos complicados entre nós. Tom e eu conversamos sobre sua oferta a noite toda. Raquel finalmente disse. Queremos aceitar. É mais que generoso e nos dá uma chance de nos reerguer sem desenraizar as meninas. Alívio me tomou. Fico feliz. Realmente quero ajudar, Raquel. Só não sacrificando a independência pela qual trabalhei tanto. Entendo isso agora, ela admitiu. Acho que tenho tido ciúmes da sua liberdade, do seu sucesso. É mais fácil te rotular como egoísta que reconhecer meu próprio ressentimento. Sua honestidade foi refrescante, abrindo uma porta para um nível de comunicação que nunca tivemos antes. E eu provavelmente tenho sido insensível às suas lutas, reconheci. Focada na minha carreira à exclusão de tudo mais. Nós duas fizemos escolhas, Raquel disse, ecoando minhas palavras da noite anterior, mas sem a defensividade. Escolhas diferentes, mas nem melhores nem piores que as outras. Nas semanas seguintes, formalizamos o arranjo com meu advogado. Os termos eram justos. Elas pagariam o que podiam pagar agora, com um aumento gradual conforme a situação de trabalho de Tom melhorasse. Depois de 5 anos, teriam a opção de comprar a casa de volta com uma parte significativa dos pagamentos contando para patrimônio. Minha mãe foi a mais difícil de conquistar. Ela ainda acreditava que família deveria viver junta, compartilhar recursos sem questionamentos. No meu tempo, não precisávamos de todos esses documentos legais e limites, reclamou durante um jantar de família. Os tempos mudaram, mãe disse gentilmente. Este arranjo dá a todos o que precisam: dignidade, independência e segurança. Lentamente e relutantemente, ela veio a aceitar que era assim que seria. Especialmente quando viu como o relacionamento de Raquel e Tom melhorou uma vez que a pressão financeira imediata foi aliviada. Comecei terapia por volta dessa época, trabalhando sentimentos complexos de culpa e obrigação que haviam moldado tanto do meu relacionamento com minha família. Minha terapeuta me ajudou a ver que estabelecer limites não era egoísmo, era necessário para relacionamentos saudáveis. Você pode amar alguém profundamente e ainda precisar do seu próprio espaço, ela me lembrou durante uma sessão. Limites não são muros, são pontes que nos permitem nos conectar com segurança. 3 meses após a desastrosa festa de inauguração, convidei Raquel e sua família para jantar na minha casa. Dessa vez a visita foi relaxada, sem motivos ocultos ou agendas secretas. As meninas exploraram a casa com minha permissão. E sim, elas até conseguiram nadar na piscina. A casa da sua tia é bem legal, né? Ouvi Tom dizendo para Emma enquanto olhavam para o quintal. Ela concordou, mas eu gosto da nossa casa também. Tenho todas as minhas amigas lá. Essa troca simples confirmou que eu havia acreditado o tempo todo, que o que as meninas realmente precisavam não era mais metros quadrados, mas estabilidade e segurança na casa que já amavam. Raquel e eu desenvolvemos uma nova tradição, jantares mensais só de irmãs, alternando entre nossas casas. Durante esses jantares, conversávamos abertamente sobre coisas que nunca havíamos discutido antes. Nossas esperanças, medos, arrependimentos e sonhos. Soube sobre suas lutas com a maternidade, suas aspirações abandonadas por uma carreira em design de interiores. Ela soube sobre minha solidão às vezes, minhas questões sobre se havia focado demais na carreira às custas de construir uma família própria. Nunca é tarde demais, ela me disse durante um desses jantares, 6 meses após a festa de inauguração. Olhe para nós, reconstruindo nosso relacionamento depois de anos de má comunicação. Algumas coisas valem a espera. O relacionamento com minhas sobrinhas floresceu de maneiras inesperadas. Com a pressão aliviada, descobri que genuinamente gostava de passar tempo com elas. Lily, com seu talento artístico, frequentemente vinha pintar na minha sala de sol. Sophie, a atleta da família, adorava nadar na minha piscina. Me tornei a tia que sempre quis ser, não sobrecarregada pela obrigação, mas conectada através de afeto genuíno. Quanto à minha casa dos sonhos, ela permaneceu meu santuário, mas aprendi a compartilhá-la de maneiras que me faziam bem. Organizava jantares familiares uma vez por mês. Convidava as meninas para pijamadas ocasionais no quarto de hóspedes com o banco da janela que tanto havia cativado Lily. Até adotei uma gata, decidindo que talvez minha casa pristina pudesse se beneficiar de um pouco de causa final. Um ano após a fatídica festa de inauguração, nos reunimos novamente na minha casa, um grupo muito menor desta vez, apenas família. Conforme nos sentamos ao redor da mesa de jantar, Raquel ergueu seu copo em um brinde. Para Alison, disse ela, que nos ensinou que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é estabelecer um limite. Sorri, sentindo uma sensação de paz que não sabia que era possível nos relacionamentos da minha família. E para novos começos, acrescentei. Nunca é tarde demais para mudar os padrões do passado. Mais tarde naquela noite, enquanto estava na minha cozinha carregando a máquina de lavar louça, minha mãe se aproximou de mim. Ela havia estado mais quieta que o usual durante o jantar, observativa em vez de diretiva. Sabe, disse ela, se apoiando no balcão, eu estava errada naquela noite. Pausei, um prato no ar. Sobre o quê? Sobre família sempre precisar viver junta, compartilhar tudo. Ela suspirou. Seu jeito acabou sendo melhor para todos. Raquel e Tom têm sua dignidade e independência. As meninas têm estabilidade. E você tem sua bela casa, exatamente como merece. Vindo da minha mãe, isso era nada menos que revolucionário. Obrigada por dizer isso, mãe. Significa muito. Ela acenou, olhando ao redor da minha cozinha com novos olhos. Você criou algo lindo aqui, Alison. Não apenas esta casa, mas esta nova maneira da nossa família se apoiar respeitando o espaço uma da outra. Quando ela saiu naquela noite, me abraçou mais forte que o usual. Estou orgulhosa de você, sussurrou. Palavras que havia esperado uma vida inteira para ouvir. A jornada não havia terminado, claro. Padrões antigos tinham uma maneira de se reafirmar em momentos de estresse ou crise. Mas havíamos estabelecido uma nova fundação construída sobre respeito mútuo em vez de obrigação e culpa. Minha casa permaneceu meu santuário, a manifestação física de tudo pelo que havia trabalhado. Mas vim entender que verdadeira segurança não estava em metros quadrados ou escrituras de propriedade. Estava em relacionamentos onde amor e respeito coexistiam. Onde ajudar não significava sacrificar o self. Onde laços familiares eram fortalecidos por limites saudáveis em vez de enfraquecidos pelo ressentimento. Parada na minha varanda dos fundos naquela noite, observando as estrelas aparecerem uma por uma acima do meu belo quintal. Senti uma sensação de completude que não tinha nada a ver com posses materiais. Eu havia não apenas reivindicado espaço físico para mim mesma neste mundo, mas espaço emocional também, o direito de definir minha própria vida, mesmo dentro da teia complexa dos relacionamentos familiares. Qual é a sua experiência com limites familiares? Você já Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!